Nós estamos falando sobre o Brasil. Talvez não é a palavra que você precise, mas porque talvez você pense, pastor, mas eu preciso uma palavra para mim. Mas eu digo para você então. As aplicações que eu trago, elas servem na individualidade tanto quanto na coletividade. Eu ensino aqui que aquilo que atinge o todo, atinge a pessoa na individualidade. Aquilo que atinge o Brasil, atingiu a gente aqui há 2 semanas atrás. A paralisação que atingiu o todo, nos atingiu. Atingiu você. Então, o que atinge o todo, nos atinge também na individualidade. Então, eu vou trazer uma palavra. Vou dar continuidade, na verdade, pretendo encerrar essa parte, ao menos, de Jeremias capítulo 5, a partir do versículo 1 hoje, mas as aplicações, elas vão alcançar a individualidade, porque o que está acontecendo com o Brasil tem a ver comigo, tem a ver com você. O que está acontecendo com o Brasil tem a ver com a nossa cultura, e quando eu digo nossa, eu digo minha, sua e de todos nós. Não tem como nós nos isolarmos disso e nos isentarmos disso, porque nós fazemos parte dessa nação. Quando Neemias, é interessante isso, e dá para colocar antes de nós entrarmos em Jeremias, a gente pode ir no livro de Neemias, deixa eu só pegar aqui qual é o texto direitinho dele, mas que eu acho esse homem aqui um homem admirável. Neemias, capítulo... Deixa eu só ver aqui. Capítulo 1, ele recebe notícias tristes de Jerusalém. Aí no versículo 5, no 4, pode colocar o 4, ele, depois de receber aquelas notícias tristes, olha se não era um patriota aqui. Tendo eu ouvido essas palavras de que Jerusalém estava totalmente destruída, sentei-me e chorei. Lamentei por alguns dias e continuei, preste atenção que ele continuou a fazer, jejuar e orar perante quem, gente? Aqui tem um problema que eu já vou mostrar que é um problema bem comum. Vou trazer da coletividade para a individual ali. Olha se não é um problema recorrente no brasileiro. O brasileiro, ele ouve rumores de uma crise, ele fala nas redes sociais, ele não conta para Deus, ele conta só para todo mundo, né? Não é para Deus e todo mundo, ele conta para todo mundo. Deus ele deixa de lado. Neemias ele fica sabendo notícias, ele senta, ele chora, ele lamenta, ele. E aí ele jejua e ele ora perante o Deus do céu. Ele não faz isso diante de pessoas. É ele Deus. E agora olha o versículo 5. E ele diz, preste atenção agora, a situação de Jerusalém era muitas vezes pior do que a realidade que o Brasil vive, porque eu tenho dito que o Brasil ainda não está em crise. Vai piorar muito, ainda está bom, porque enquanto tiver plantação e colheita, enquanto tiver condições de botar a gasolina quase R$5, e andar para cima e para baixo, enquanto os aeroportos estiverem cheios, porque eles estão cheios, enquanto as pessoas estiverem fazendo churrascos finais de semana, e fazendo prestações de carro, e comprando Minha Casa Minha Vida, tá? Porque, e não vem me dizer, não, mas eu comprei porque o governo pagou o subsídio. Gente, quem paga tudo somos, não é o governo que te ajudou. Quem comprou pelo subsídio aí?
Eu te ajudei, tá? Tenho parte na tua casa. Amém? Porque quem paga tudo somos nós. Quem está pagando a baixa do diesel somos nós. Entendeu? Então, tudo é nós. O governo ajuda no subsídio da Caixa. Não, o povo paga o subsídio da Caixa. Essa é a verdade. E que a gente acha que o governo está dando uma mão para alguém. O governo não dá mão para ninguém, só para eles mesmos, né? Mas enfim, deixa o governo de lado, porque a gente é Brasil, entendeu? E ponto. O que me chama a atenção é que Jerusalém estava na miséria, a Bíblia diz. Miséria. Neemias, quando ele vai orar a Deus, ele lamenta Jerusalém. Isso aqui é importante, gente. Mas quando ele se dirige a Deus, ele diz: ó Deus do céu, Deus grande e Deus, Jerusalém está terrível, mas tu és um Deus grande. A nossa oração, ela fala muito acerca da nossa fé. Porque tem pessoas que chegam, ai, Deus não dá, Deus não tem como, Deus eu não sei da onde, Deus de que jeito, pronto. Você já disse que não dá, que não tem como, que não tem jeito. A oração de muita gente é uma lamuriação. Pode chorar? Pode. Pode lamentar? Pode. Pode prantear? Pode. Mas a sua fé em Deus, ela tem que estar dividida da dor do seu desafio, problema e dificuldade. Me fiz entender? Amém ou não amém? Neemias, ele expôs toda a situação de Jerusalém, chorou, lamentou, orou e jejuou, mas quando ele chegou diante de Deus, ele sabia a quem ele estava orando, de um Deus grande e temível. Ele sabia que esse Deus poderia mudar a realidade daquele quadro que ele estava vendo e convivendo. E aí ele fala com Deus, olha a importância. Eu estava ouvindo a meditação que o Jair estava fazendo, e eu estava pensando, será que o povo está entendendo por que todo culto a gente medita na palavra? Porque, gente, um cristão, para ele voar na fé, para ele crescer na fé, um avião para voar ele tem que ter duas asas. Um cristão, para ele desenvolver na fé, ele tem que ter duas asas. Uma delas é a oração. E a outra é a palavra. Senão não sai do chão, gente. Agora ele vai dizer para Deus, um Deus que guarda o pacto, que guarda a aliança, e que usas de misericórdia para com aqueles que te amam e que guardam os teus. Gente, quem não lê a palavra, não conhece os mandamentos de Deus, porque a palavra de Deus é a vontade de Deus, é na palavra que eu descubro a vontade de Deus para a minha vida. Como é que eu sei que a ceia é uma ordenança? Eu aprendi lendo a Bíblia. Como é que eu sei que o batismo é uma ordenança, que a morte é uma ordenança? Na Bíblia. É lendo, é meditando, não é só lendo na verdade, mas sim meditando nela, que eu vou descobrindo a vontade de Deus. E quando eu descubro a vontade de Deus e guardo aquilo, é uma manifestação de amor.
João 14, 21, Jesus disse assim: aquele que tem os meus mandamentos não precisa pôr, e os guarda, este é o que me ama. Aquele que tem e guarda. Agora, se eu não tenho, eu não conheço. Se eu não conheço, se eu não leio, eu não conheço. Se eu não conheço, eu não tenho. Como é que eu vou ter algo que eu não conheço? Então, aqui quando Neemias fala isso para Deus, ele sabia o que ele estava falando. Versículo seguinte. Agora ele diz: Deus, estejam atentos os teus ouvidos e abertos os teus olhos, para ouvires a oração do teu servo, que hoje faz perante ti. E olha só, ele orou uma vez, será, gente? Não, ele fazia essa mesma oração dia e noite. E ele fazia essa oração pelos filhos de Israel, teus servos. E ele olha o que ele fazia: confessando eu os pecados dos filhos de Israel. Ele dizia, eu vou traduzir o que ele fazia. Ele pedia perdão pelos pecados dos brasileiros. E aí ele se colocava junto. Confessando eu os pecados dos filhos de Israel, que temos, eu junto agora, pecado contra ti. Sim, eu e a minha família, eu e a casa de meu pai, pecamos. Na verdade, nós temos procedido perversamente contra ti, não temos guardado os teus mandamentos, os teus estatutos e os teus juízos que ordenaste a teu servo Moisés. Lembra-te, pois, da palavra que ordenaste a teu servo Moisés, dizendo: se vós transgredirdes, eu vos espalharei por entre os povos. Mas se vos converterdes a mim, e guardardes os meus mandamentos, e os cumprirdes, ainda que os vossos rejeitados estejam nas extremidades do céu, de lá os ajuntarei, e os trarei para o lugar que tenho escolhido para ali fazer habitar o meu nome. Agora o que ele diz: eles ainda são teus servos, e ainda são o teu povo, que resgataste com o teu grande poder e com a tua mão poderosa. Ó Senhor, estejam atentos os teus ouvidos à oração do teu servo, e à oração dos teus servos que se deleitam em temer o teu nome. Então ele está dizendo: Deus, a minha oração e a oração daqueles que ainda se agradam em temer a ti, que os teus ouvidos estejam atentos, que os teus olhos estejam abertos. Olha a oração desse homem, gente. A nação dele estava mal. Quero dizer, Neemias não estava mal. Neemias estava bem, mas a nação dele estava mal. O povo deles não estava bem. E aí ele começa a orar. E eu quero dizer, nós temos que orar pelo Brasil, gente, porque o que atinge o Brasil, vocês viram agora, e eu estou dizendo há muito tempo, que o que atinge o todo, me atinge na individualidade. Oremos pelo Brasil. E só uma coisa eu digo: não ore por intervenção militar. Ore por intervenção divina. Amém? Porque a gente nem sabe o que pode acontecer numa intervenção militar. Uma intervenção que não tem erro é quando o Senhor intervém. Amém? Então oremos: Senhor, intervenção divina. Que o Senhor venha intervir em favor do Brasil. E aqui em Jeremias, o que está acontecendo no Brasil, gente, na verdade, são colheitas. Tudo que a gente vê no Brasil de violência, esses problemas econômicos. Olha um texto, vamos para 2 textos. Eu não peguei, mas é Provérbios 11:14, eu acho.
Olha aqui, ó, quando não há uma sábia direção, tem uma tradução que diz: o povo perece. Mas na multidão de conselheiros, a segurança. Quando não tem sábios dirigindo, quando não há sabedoria na direção, na gestão, o povo perece. E lá em Provérbios 29, 2, ou 28, 2, 29, 2, quando os justos governam, o povo se alegra, mas quando o ímpio domina, o povo geme. Nós, que somos povo brasileiro, o povo não está gemendo com o governo que tem? Sim ou não? Sim. E digo para todos, até levantei a questão na reunião aí com os líderes, levantei por querer, para a gente conversar um pouco. Vamos ter que buscar sabedoria para votar, gente. Vocês viram que nós estamos aí pertinho das eleições e candidatos não apontaram ainda. A gente sabe um ou outro que vai, mas... E quero dizer para todos, vamos ter que votar no menos pior. Amém? Não no melhor, que não sei se, acho que não vai ter melhor, viu? Vamos ter que votar no menos pior. Amém? E se o povo errar de novo, vai gemer mais. Ah, pastor, mas que tem isso a ver comigo? O que atinge o Brasil, atinge a minha vida. Mas por que isso está acontecendo? Por que Deus tem permitido epidemias? Por que Deus tem permitido tantas catástrofes naturais no Brasil? Deus tem permitido. Aí o Senhor diz lá em Jeremias, capítulo 5, a partir do versículo 1, o Senhor disse para o profeta Jeremias, que também estava clamando pela nação, e o Senhor disse para ele: então dá volta em Jerusalém, dai voltas nas ruas de Jerusalém, e veja agora, te informa e procura pelas praças, e vê se tu acha algum homem que pratique a justiça, e que busque a verdade, e eu perdoarei Jerusalém. Se tu achar homens justos, eu vou perdoar Jerusalém. E ainda que digam, ainda que tu ache alguns homens lá, religiosos, e eles digam, vive o Senhor, de certo, falsamente eles vão jurar isso, dizer isso. Aí Jeremias diz: Senhor, acaso não atentam os teus olhos para a verdade? Aí Jeremias fala: feriste-os, porém não doeu. Consumiste-os, porém recusaram a receber a correção. Endureceram as suas faces mais do que uma rocha. Recusaram-se a voltar. O que nós vemos aqui nesse texto? Que mesmo com um pequeno tratamento de Deus, o povo não se corrigiu. O povo não se corrigiu. Porque tem pessoas que são tão geniosas, eu vou usar um outro termo, obstinadas, ou mais simples ainda, são tão teimosas, que não é uma pequena disciplina da vida, não estou falando de espancar, não, mas uma pequena disciplina da vida não endireita a pessoa. São tão teimosas que uma pequena disciplina da vida não endireita a pessoa. Vocês querem que eu seja bem prático? Eu tenho amigo que era tão macho que enquanto não morreu, não parou de incomodar. Agora eu tenho uns
que na primeira tunda que tomaram, se aquietaram. Tem amigo que na primeira vez que foram presos, não se apavore, viu gente? É que eu morava na Santo Afonso. Mas tô limpo não, sempre fui limpo, tá? Não se preocupe, viu? Mas é verdade, o que eu estou dizendo aqui é verdade. Tem amigo que foi preso uma vez só, mas tem amigo que está preso até hoje. Porque é tão teimoso que uma vez só não resolveu. Assim são as pessoas, talvez num outro grau, talvez não num grau de cadeia, mas nos resultados da vida. Na área financeira, na área conjugal, na área profissional, tem gente que não para emprego, pela personalidade que tem, negativa. Tem gente que não tem uma família infeliz, pela personalidade que tem. Amém? Está vendo que eu disse que eu ia sair do geral e ia ir para o... E tudo isso são o quê? E aí você pega essas pessoas, elas são tementes. Tementes não é, porque uma pessoa que teme a Deus, o que é temor? É um profundo sentimento de respeito e obediência. Temor não é ter medo. Temor é um profundo sentimento de respeito e obediência. Então a pessoa que teme a Deus, respeita e obedece. Então, pega essas pessoas são religiosas. Eu nunca me esqueço, uma vez eu fiquei escandalizado com os meus... A gente ganhou um campeonato de futebol, time que eu jogava, e aí fomos pagar uma promessa, Padre Réus a pé. Quem já pagou essa promessa aí? Alguma desse naipe aí? Ah, todo mundo, não precisa falar, mas eu sei. Fomos. Na volta, eles passaram nos camelô, roubando coisinha. E o treinador achando graça. Um dia esse mesmo treinador, a gente foi jogar num lugar, e o treinador foi comprar cerveja. E aí não tinha levado, lembra do tempo do vasilhame? Vasilhame, né? Pai nunca me ensinou a enrolar ninguém. Aí, chegou no caixa, ele disse para mim assim, vai lá para fora. Eu fui. Ele não me falou nada, né? Tá. Aí daqui a pouco ele sai lá para fora, com o cara do mercado. Cadê o guri que eu mandei aqui para a rua? Cadê? E eu disse, estou aqui, rapaz, estou aqui. E ele passou reto por mim, não sei onde é que ele está, tchê. Eu não sei onde é que ele foi, mas o que está acontecendo? Aí depois ele me explicou, não, que eu dei um balão no cara ali, eu disse que o guri tinha saído com o papelzinho do vasilhame, porque senão não me liberava as garrafas de cerveja. E eu quase estraguei tudo. Porque eu disse, eu estou aqui, ele não combinou comigo antes, né? Ao menos me explica que vai enrolar os outros, né? Porque eu já não é uma natureza minha ver as coisas assim, enrolar os outros, né? Aí você vê, aí pense comigo, agora vamos lá. Tem um amigo meu, foi pagar uma promessa nesse mesmo Padre Réus, 2 na verdade, que eles tomaram um balaço, que eles, na volta de vinho, que eles não conseguiram levantar, estavam sentados, não conseguiram levantar. Agora vamos lá, gente. É só os meus amigos que fazem isso? Ou você conhece gente que, indo pagar promessa, toma um porre? A bebedice, a Bíblia condena sim ou não?
Beber não é pecado, ficar bêbado é. Amém? Vocês estão vendo que o problema é brasileiro mesmo o negócio? Como que Deus vê essas coisas? Camarada passa a noite na promiscuidade. Aí passa na frente da igreja católica e faz o sinal da cruz. Eu quero dizer uma coisa para todos aqui. Não é pecado fazer o sinal da cruz. Mas você sabe a origem do sinal da cruz? Os cristãos eram perseguidos. Então, para eles se identificarem, eles faziam o sinal da cruz. Era uma identificação cristã. Não era uma tradição religiosa que as pessoas faziam por fazer. Não pense que uma vida toda errada e você fazer alguns rituais vai gerar bênção de Deus na sua vida. Errado. O que gera bênção é você mudar a sua cultura. Amém? É você mudar o seu estilo de vida. É isso que gera bênção. Não é doutrina de igreja, é obediência ao que Jesus ensinou. E esse é o problema do Brasil. Esse era o problema desse povo. Deus tinha já mostrado, e eles continuavam daquele mesmo jeito. Vamos adiante aí nesse texto. Então disse eu. Ele disse para Deus, né? Senhor, eles são pobres, são insensatos, eles não sabem o teu caminho, não conhecem a tua justiça. Eu vou aos grandes, aos mais nobres, eu falarei com eles, porque eles sabem o caminho do Senhor e a justiça do seu Deus. Mas os grandes, os nobres, de comum acordo, ou seja, com uma consciência clara, quebraram o jugo e romperam as ataduras. E aí ele faz um paralelo, porque naquele tempo tinha o bosque, o deserto e a cidade. No bosque, o leão matava. No deserto, o lobo. E na cidade, o leopardo. Todo aquele que dela saísse, tinha que ficar ligado nesses animais, porque eles vinham para realmente atacar. E aí ele faz um paralelo, que realmente as pessoas seriam destruídas, porque são muitas as suas transgressões e multiplicadas as suas o quê? O que é apostasia, gente? Abandono da fé. O povo de Deus, tinha abandonado a fé. O que mais? Como poderei perdoar-te? Pois teus filhos me abandonaram e juraram pelos que não são deuses. Quando eu os tinha fartado, adulteraram. Na casa de meretrizes se ajuntaram em bandos. Aqui está falando de um adultério espiritual, que eles procuravam outras formas de culto, como o brasileiro faz muito. E o brasileiro que se diz cristão, que procura aí outras correntes, fora da igreja cristã. E aí, gente, como que Deus, e assim, ó, é impressionante, porque o brasileiro faz isso, e isso fere o coração de Deus. E aí depois o resultado, tem qualquer tipo de resultado.
E ainda vão lá glorificar aquela entidade, vão lá agradecer a entidade, e a desculpa é porque era da linha branca, não importa a cor da linha. Você tem que definir em quem você se apega, gente. A Bíblia diz, Jesus disse, ninguém pode servir a... Define a quem você quer servir. É o Senhor dizendo para você, não é eu. Define aqui quem você quer servir, a quem você vai recorrer, a quem você vai buscar. Não adianta vir aqui pedir uma oração, e no outro lugar pedir outra, e no outro lugar pedir outra, e no outro lugar fazer não sei mais o quê. Define, porque é isso que o povo fazia, e a nação foi destruída. A nação foi destruída, e o brasileiro é assim, é uma mandinga em cada bairro. Mas pergunta para ele o que eles são. Sou filho de Deus, sou cristão. 90% do brasileiro ou mais diz que é cristão. Mas não é o que você diz, é como Deus lhe vê. Amém? Como que Deus lhe vê em meio às circunstâncias da vida. É isso que conta. E Deus está vendo um Brasil corrompido, adúltero, espiritualmente falando. Vai adiante. Pode passar esse aí. Acaso não hei de castigá-los por causa destas coisas, diz o? Ou não hei de vingar-me de uma nação como esta? Gente, de que nação a Bíblia está falando? Israel. Aqui era Judá, porque já tinham se separado, mas hoje é Israel aqui, porque eram os remanescentes de Israel, a tribo do sul, as tribos que sobraram, que só sobrou, e aí ficou como Judá, os judeus, que eram os judeus. E Deus está dizendo para o seu povo, como não hei de castigar uma coisa dessas? O que a gente vê no Brasil é uma igreja em cada canto. Eu tive numa avenida agora lá em Praia Grande, do lado de Santos, há um mês e pouco atrás, gente, é uma igreja do lado da outra, é uma coisa absurda, e todas elas estão cheias. É impossível você não abrir o seu entendimento e pensar, como é que o Brasil não está bem? Com tanta gente, tanta igreja, tanta fé. É porque a fé das pessoas não está fundamentada na vontade de Deus. Amém? Neemias, ele ora segundo a palavra de Deus. Esse salmo que nós oramos aqui, um salmo por mês, isso é rico para nós, porque nós estamos orando conforme a palavra. Amém? O que mais? Vamos lá? Meu Deus, eu não vou terminar, eu acho. Subi aos muros e destruí-os. Não façais, porém, uma destruição final. Eu gosto dessa parte, porque Deus nunca elimina. Porque a única vez que Ele eliminou, que foi no dilúvio, o que Deus disse? Que não faria aquilo novamente. E estabeleceu uma aliança. Qual que é mesmo? O arco, né? Porque Íris é uma deusa grega, viu? A Bíblia não fala de Íris, fala do arco. Mas pode chamar de arco-íris mesmo, tá bom. Mas só para o conhecimento dos irmãos, tá? Íris é uma deusa, tá?
subi aos muros, destruí-os, não façais, porém, uma destruição final, tirai os ramos, porque os ramos, a ramificação que foi vindo, não é do Senhor. Porque aleivosamente se houveram contra mim a casa de Israel e a casa de Judá, diz o Senhor. Negaram ao Senhor e disseram, não é Ele. Aquilo que estava acontecendo, isso aí não é Deus. Nenhum mal nos sobrevirá, nem veremos espada nem fome. Quem conhece a história sabe que a Babilônia veio e dissipou. E o que ele estava dizendo? Não ia acontecer nada. E até os profetas se farão como vento, e a palavra não está com eles, assim se lhes fará. Portanto, assim diz o Senhor, o Deus dos exércitos, porquanto vocês estão dizendo isso, que eu não vou fazer nada, eis que eu converterei em fogo as minhas palavras, e esse povo vai ser a lenha. Imagina que Deus, olha como Deus estava faceiro com eles, né? Ah, tá, eu não vou fazer nada. Então, sabe quando o pai está bravo e o filho diz assim, não, o pai não vai fazer nada. Ah, tá. Sabe? Ah, então não vou fazer nada, né? O filho é a lenha e o pai é o fogo, entendeu? É isso que Deus disse. Agora o bicho pega, né? Seguinte. Eis que trago sobre vós uma nação de longe, aí ele promete, pode passar? Pode passar? Pode passar? Está falando tudo que vai acontecer. Contudo, ainda naqueles dias, diz o Senhor, eu não farei de vós uma destruição final. E quando disserdes, porque aí o bicho pegou, Babilônia vai vir, vai exterminar com quase tudo, não com tudo, aí eles vão dizer, por que nos fez isso, Senhor? Quantas pessoas chegam no meu gabinete e eu não estou entendendo Deus, pastor? Eu não fiz para merecer tudo isso. Aí eu tenho que ter uma bola de cristal para ver o passado, né? Gente, uma coisa eu sei, existem coisas que são propósito de Deus, amém? E aí, nem eu nem você podemos fazer nada. É o tempo de Deus, é o propósito de Deus, agora existem coisas que são colheitas, que é a justiça de Deus. O brasileiro tem o governo que merece. Até porque, quem vota? Não é o povo? Não fica determinado a vontade da maioria, sim ou não, gente? É uma escolha. Ah, mas eu não votei em quem está lá. Eu também não. Mas a maioria votou. E eu faço parte dessa nação. Vou ter que roer o osso junto. Mas a minha confiança, quem me guarda, quem me cuida, eu tenho que estar nas mãos do Senhor, sempre. Amém? O povo vai dizer, por que o Senhor permitiu isso? Então tu vai dizer para eles, como vocês me deixaram e serviram a deuses estranhos na vossa terra, assim agora vocês vão servir a outras pessoas numa terra que não é de vocês. Olha como a colheita é justa. Vocês me deixaram. Eles deixaram, Deus deixou eles ou eles deixaram Deus primeiro? Olha como a colheita é justa. Bom, vocês me deixaram e serviram a outros. Agora eu deixei vocês e vocês vão servir a outras pessoas. Pronto. O que vocês fizeram, agora vocês vão ter como recompensa. Porque a vida não dá, a vida devolve. Amém? Está aí. Vamos adiante? Anunciar isso à casa de Jacó, proclamar isso a Judá, dizendo, ouvi isso agora, povo insensato, povo sem entendimento, que tem olhos, mas não viu, que tem ouvidos, mas não quis ouvir, e tem muita gente que não quer ouvir. Olha o temor, não temeis a mim, diz o Senhor.
Não tremeis diante de mim. Eu que pus a areia por limite do mar, que ordenei por ordenança eterna, que ele não pode passar. Ainda que se levantem as suas ondas, não podem prevalecer. Ainda que bramem, não podem ultrapassar. Mas esse povo é de coração o que, gente? Obstinado e rebelde. Se rebelaram e o paralelo do 22 e do 23 é muito legal. Deus está dizendo o seguinte: a natureza obedece. Eu coloquei limite no mar, por mais que a onda venha, ela vai respeitar o limite dela. E quando ela ultrapassa o limite, é juízo de Deus, é permissão de Deus. A catástrofe é permissão de Deus, é tratamento de Deus. Deus deu limite, pode ver que ultrapassa e depois faz o quê? Volta, porque Deus deu limite. Agora, o Senhor diz: mas o meu povo é teimoso, é obstinado, é rebelde. O que ele está querendo dizer? O meu povo vai além dos limites. O meu povo não respeita o limite. O belo, gente, da vida está no andar dentro da vontade de Deus. Amém? O belo da vida está em andar dentro dos limites. É isso que o Senhor quer dizer aqui, está dizendo aqui. Vamos adiante? Pena que não dá para ir mais longe nesse texto ali, porque tinha bastante coisa para pensar ali. E não dizem no seu coração: temamos agora ao Senhor nosso Deus. Olha bem, eles não eram gratos, no coração. O que eu falei no início? Temamos agora ao Senhor nosso Deus, que dá a chuva, tanto a temporã. Sabe aquela chuva que nós nem esperava, mas veio. E aquela que nós nem esperava, mas veio depois do tempo. A temporã é que veio antes, a tardia é que vem depois. E ainda teve a que veio no seu tempo. E nos conserva as semanas determinadas da colheita. Então o povo não reconhecia a bondade, a bênção de Deus na vida deles. As vossas iniquidades desviaram essas coisas, e os vossos pecados, observe bem, apartaram de vós o... Deus planejou o bem para todos. Escute o que eu vou dizer aqui, Andar dentro da vontade de Deus é o natural, o pecado é desnatural. O pecado é uma coisa que está no hábito. Não, o pecado ele vira hábito. O pecado ele é desnatural. É assim como quando o mar invade, quando ele vai além. O pecado é uma catástrofe, porque ele destrói. O pecado sempre destrói. Por mais que ele seja um pecadinho, ele é que nem um cupinzinho. Quando você vê, a sua vida está aqui, é só uma casca. Brinca com o pecado. Brinca com o que Deus não se agrada para você ver. Quando vê, a sua vida vai ser só a casca. A iniquidade aparta o bem das nossas vidas. É o que está escrito aí. Se o Brasil não está bem, é por causa do pecado do povo brasileiro. Se a sua vida não vai bem, é porque você tem andado fora da vontade de Deus. Mais um pouquinho. Porque os ímpios, aqui já é governo, né? Se acham entre o meu povo, andam espiando como espreitam os passarinheiros, armam laços, apanham os homens. Qual gaiola cheia de pássaros, assim as suas casas estão cheias de dolo. Por isso, eles se engrandeceram e vai ver. Se os governantes não eram... Bom, não precisa nem dizer, isso aí está aparecendo aí nas investigações, né? Eles ricos e o povo
cada vez mais sem recursos, os empresários cada vez mais com dificuldade. E o que é a gaiola cheia de pássaro? É nós. Engordaram-se, estão nédios, excedem o limite não julgam com justiça a causa do órfão, para que ele não prospere, nem defendem o direito dos necessitados. Acaso não hei de trazer castigo por causa dessas coisas? Diz o Senhor. Ou não hei de vingar-me de uma nação como essa? Coisa espantosa e horrenda tem se feito nessa terra. E até os profetas, tem muita igreja aí, muito profeta, profetizando falsamente, sacerdote que domina o povo, e o meu povo assim deseja. Mas que fareis no fim disso? E nem vale a pena ler o 6:1, porque o 6:1 diz, foge. Amém? O 6:1 não vale a pena ler, viu? O 6:1, 6:2, 6:3, ele vai dizer, foge, foge. Porque naquele tempo ali, realmente, quem não fugiu, a Babilônia cercou, só para nós encerrar, Jerusalém de tal maneira, deixou eles 2 anos sitiada. Eu já contei essa história aqui, que eles viraram canibais, que para sobreviver, eles começaram a comer a carne das pessoas. Forte. O povo porque deixou de temer a Deus. Deu para aprender alguma coisa, gente? Amém? Então vamos nos colocar de pé, que eu tenho 2 minutos para fazer o resto tudo. Não vai dar, vai passar aí uns 5 minutinhos, não gosto de atrasar ninguém. Mas eu queria concluir hoje, porque domingo de manhã já tem outra coisa aí para nós. É um andamento dessa mensagem, mas num outro texto, que até o último texto que eu ia ler hoje, mas não vai dar tempo, então eu vou ler ele domingo de manhã na ceia. Amém, gente? Então, como eu disse, não se preocupe, mesmo que eu fale esse entendimento geral, sempre a gente vai conseguir vir para a individualidade, mas a gente tem que olhar a vida num todo, mesmo olhando para nós, se preocupando com nós, a gente tem que ter a visão do todo, porque nós somos parte do todo e o todo também nos atinge. Amém? Eu quero abençoar a sua vida, coloque a mão no seu coração, vamos orar a Deus, falar com o Senhor. Paizinho, obrigado por essa noite, obrigado pela tua palavra, obrigado pela maneira tão especial que o Senhor falou aos nossos corações. Eu creio que nem tudo é para todos, mas um pouco de tudo isso que foi compartilhado, sem dúvida nenhuma inspirado pelo teu Espírito Santo, serviu para todos nós que aqui estamos. E eu peço que a tua graça, que além de salvar, ela nos ensina, assim diz a tua palavra, lá no livro que o apóstolo Paulo escreveu a Tito, que essa graça salvadora nos ensine, nos reeduque, nos eduque, ó Deus, de acordo com a tua vontade para a nossa vida, e que a cada dia tenhamos um entendimento ampliado e mais aberto para compreendermos a tua vontade para a nossa vida. Nos ajuda, Senhor, a deixarmos o sincretismo religioso, nos ajuda a deixarmos, Pai, as tradições religiosas, os enganos religiosos, Senhor, tudo aquilo que nós herdamos e recebemos, Senhor, de maneira errada e enganosa na nossa cultura brasileira, coisas que não te agradam, mas que vivemos como práticas comuns na nossa vida e no nosso dia a dia. Nos ajuda, Senhor, a vivermos um cristianismo autêntico, verdadeiro, prático, real. Nos ajuda, Senhor, a desenvolvermos uma fé virtuosa, uma fé que agrada o teu coração, uma fé que realmente chame a atenção do Senhor, uma fé que te agrade. Eu quero abençoar a todos em nome de Jesus e peço, Senhor, que tu nos desperte a cada dia e que tenhamos sempre sede e fome de aprender mais de ti, conhecer mais a ti, e que o caminho da tua igreja, ó Senhor, a cada culto seja um caminho de alegria, um caminho de regozijo, a cada família que tem conhecido esse lugar e que faz parte
desse ministério, Pai. Eu quero abençoar todos e pedir, Senhor, um restante de semana abençoado a cada um dos que aqui vieram. Que a Tua graça continue sobre cada vida, ajudando, auxiliando a cada um, fortalecendo a cada um nas suas dores, nas suas necessidades, nos seus desafios. Que o Teu Espírito Santo, Pai, esteja trabalhando em cada coração, movendo em favor de cada um dos que vieram aqui, aprender de Ti, buscar a Ti e receber da parte do Senhor. Eu peço a Tua bênção sobre cada um dos que aqui vieram e aqueles que vão assistir essa mensagem. Ó Deus, que a Tua graça os alcance em nome de Jesus. Amém e amém.